Imagina só que uma prova super importante de um processo pudesse ser tipo copiada e colada em outro. Isso seria uma forma de acelerar a justiça ou abriria a porta para um monte de problemas? Pois é hoje que a gente vai desvendar esse conceito, a chamada prova emprestada, que mora exatamente nessa fronteira entre ser eficiente e garantir os direitos de todo mundo. A ideia é curiosa, né? Será que uma evidência que foi colhida e validada num processo pode simplesmente viajar para outro? Vamos mergulhar fundo nessa questão, porque, olha, ela é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Para a gente organizar o pensamento, esse aqui vai ser o nosso mapa. Vamos começar do básico, entender o que é tal prova emprestada, depois ver as regras do jogo, os debates que ela causa e, no final, dar uma olhada nos seus limites e em casos mais específicos. Tudo pronto? Então bora lá! Bom, para começar, vamos pro alicerce de tudo. Antes de falar em emprestar alguma coisa, a gente precisa ter bem claro na cabeça. Afinal, o que é uma prova dentro do processo penal? Pensa na prova como uma ferramenta para reconstruir um fato que aconteceu lá no passado. Ela não é a verdade em si, mas é o instrumento que permite que o juiz forme a sua convicção e, o mais importante, de maneira fundamentada. É literalmente o pilar que sustenta uma decisão judicial. Ok, agora que a gente já afirmou essa base, vamos para o coração da nossa análise de hoje. O que de fato define a famosa prova emprestada? Olha, a melhor analogia que existe é a de um transplante. Pensa num depoimento, numa perícia ou num documento que foi criado e validado lá no processo A. A prova emprestada é exatamente o ato de pegar essa evidência saudável e levar ela para um processo B, onde ela vai ser usada para ajudar a formar a convicção de um outro juiz. Isso não é só uma ideia e uma teoria, não. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem isso bem consolidado. Como a gente vê aqui na súmula, a prova emprestada é permitida, mas ela vem com duas condições que são, assim, a alma de um processo justo: o respeito ao contraditório e a ampla defesa. Essas duas são as grandes garantias e já a gente vai entender direitinho o porquê. E isso nos leva direto para as regras do jogo. Para que esse transplante de evidência seja válido, existem algumas condições que, olha, não dá para negociar. São 3 passos essenciais. Primeiro, a prova tem que ter nascido de um jeito válido lá na origem. Segundo, e esse aqui é o ponto mais crítico de todos, as partes têm que ser as mesmas. Ou seja, a pessoa que vai ser afetada pela prova no novo processo precisa ter participado daquele processo original. E isso nos leva ao terceiro passo, que é a razão de ser disso tudo: garantir que essa pessoa teve a chance de questionar, de contestar aquela evidência lá na sua origem. Sem isso, simplesmente não dá para falar em justiça. E aqui tem um detalhe fascinante. Existe uma diferença na regra. A acusação só pode pegar essa prova emprestada se o réu de agora já era parte no processo original. Já o acusado, bom, ele pode usar uma prova de qualquer outro processo para se defender, mesmo que ele não estivesse lá. Isso é uma demonstração clara do princípio da ampla defesa, que sempre pende a favor do réu. Como todo bom tema no direito, é claro que não existe um consenso absoluto. Pelo contrário, tem debates bem quentes sobre os requisitos e até onde a prova emprestada pode ir. A principal divergência está bem aqui, nessa balança. De um lado, a visão que prevalece nos tribunais como o STJ. Se o contraditório foi respeitado lá na origem, a prova está valendo. Simples assim. Do outro lado, uma parte dos estudiosos do direito que são mais rigorosos. Eles dizem que, além de tudo, o juiz precisa ser o mesmo nos 2 processos. É uma condição extra que, na prática, tornaria o uso da prova emprestada uma coisa bem mais rara. Tá, mas e se as partes nos processos A e B forem totalmente diferentes? Aí, a regra é clara: não pode emprestar. Ponto. Só que o STJ criou uma saída. A evidência até pode entrar no processo, mas não com o status de prova emprestada. Ela entra com um peso bem menor, como se fosse um simples documento, para ser analisado junto com todo o resto do conjunto. Vamos agora para as zonas cinzentas, sabe? Aqueles lugares onde a aplicação dessas regras gera mais dúvida e exige uma análise muito mais cuidadosa. Essa aqui é uma pergunta clássica e muito prática. Aquelas informações que são coletadas lá na fase de investigação, antes mesmo do processo começar para valer, elas podem ser emprestadas? Então, a regra geral é não. E o motivo é simples. No inquérito, não tem contraditório, são só atos de investigação. Mas, como quase sempre no direito, tem uma exceção crucial: as chamadas provas não repetíveis. Pensa num laudo pericial feito na cena do crime, horas depois do fato.
Não dá para refazer, certo? Nesses casos, a prova pode sim ser emprestada. E o direito de contestar essa prova? Ele vai ser exercido depois, já dentro do processo. É o que a gente chama de contraditório diferido ou postergado. Outra questão fundamental. O que acontece se, lá no processo de origem, aquela prova que foi emprestada for considerada ilegal e for anulada? A resposta aqui é direta e reta. O problema viaja junto com a prova. Se uma prova é declarada nula na sua origem, essa nulidade contamina ela por completo. Isso impede que ela seja usada em qualquer outro processo. É aquela velha história do fruto da árvore envenenada. Não importa para onde o fruto vá, o veneno continua nele. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. A prova emprestada é sem dúvida uma ferramenta poderosa para dar mais eficiência ao sistema, evitando que um trabalho seja todo refeito. Só que o uso dela exige um cuidado gigantesco para não atropelar a garantia mais sagrada do processo penal, o direito de defesa. O desafio constante da justiça é encontrar exatamente esse ponto de equilíbrio. E onde ele está? Bom, essa é a pergunta que fica no ar.